professor de Aikido capixaba Marcos Duval realizou algumas façanhas na sua vida. A primeira foi convencer a população do Espírito Santo a elegê-lo senador pelo estado por ter supostamente sido um instrutor da SWAT dos Estados Unidos. A segunda façanha foi ter se tornado o assunto mais falado no Brasil nos últimos dias, porque saiu uma reportagem da revista Veja, onde o senador pelo Espírito Santo acusa o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, de o ter coagido, de o ter constrangido a participar de uma tentativa de golpe de Estado numa reunião com o ex-deputado e ex-presidiário, agora novamente presidiário, Daniel Silveira. Nessa reportagem, o senador dá detalhes de uma reunião não oficial realizada no Palácio do Alvorada entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e o Daniel Silveira, no dia 9 de dezembro de 2022. Nessa reunião, com o Marcos Duval Bolsonaro, o Daniel Silveira teria proposto um plano golpista onde o Marcos Duval deveria participar de uma reunião com o ministro do STF, então presidente do TSE, Alexandre de Moraes, com uma escuta, e ele iria gravar o Alexandre de Moraes para tentar coletar alguma fala comprometedora do ministro para justificar um golpe, né? E o Daniel Silveira, nos prints de WhatsApp que o Marcos Duval divulgou pela revista Veja, o Daniel Silveira fala que já existia um plano redigido que era a minuta que foi encontrada pela Polícia Federal na casa do Anderson Torres. Então, eles grampeariam o Alexandre de Moraes e usariam esse áudio para justificar o golpe que tinha sido desenhado, né, pelo governo Bolsonaro e foi encontrado na casa do Anderson Torres. Essa reunião, essa informação trazida pelo Marcos Duval fecha o quebra-cabeça do golpe tentado no Brasil em 2022. Ela aconteceu no dia 9 de dezembro e no dia 10, no dia seguinte, aconteceu aquele episódio, né, onde o Bibi, que é daquele canal de humor de extrema-direita Hipócritas, fez um discurso dentro da Câmara Federal, ao lado de um índio, pregando um golpe de Estado. No dia 12, no dia seguinte, houve os primeiros atos terroristas em Brasília, né, com uma depredação de toda a cidade, destruição do patrimônio público, tentaram jogar um ônibus no viaduto, invadiram a sede da Polícia Federal, tacaram fogo. Isso foi na véspera da diplomação do Lula. Então, essa articulação ali, ela faz sentido, inclusive, com aquela ideia que se manifestou nos quartéis, né, com os manifestantes de extrema-direita, terroristas, que acamparam nas frentes de quartéis militares por todo o Brasil, clamando por um golpe militar. E daí vem essa história que virou piada, mas que é muito séria, quando os manifestantes, né, os militantes de extrema-direita, fascistas e terroristas que acamparam na frente dos quartéis exigindo um golpe militar, que eles ficavam todo dia, nada acontecia, eles falavam mais 72 horas, vamos esperar, né? Esses influenciadores bolsonaristas falavam muito que o presidente estava com a caneta, que ia agir. Esse era o plano. O plano deles era grampear o Alexandre de Moraes, soltar algum tipo de áudio para justificar, com aquela minuta redigida pelo Anderson Torres, um golpe que iria prender o Alexandre de Moraes, impedir a posse do Lula, anular as eleições e instalar uma ditadura comandada pelo Jair Bolsonaro. Aí aquela pergunta que é feita: por que o Marcos Duval, que é um político bolsonarista, trouxe essa história agora? A gente sabe que ele é um político que compactua com as ideias do Bolsonaro, mas ao mesmo tempo ele é um cara que a gente não sabe até que ponto a lealdade é pessoal com o Bolsonaro. Ele é um cara que foi eleito na onda bolsonarista, né, na onda da eleição de 2018, mas ele acaba sendo refém, né, desse eleitorado. O eleitorado que elegeu ele é o mesmo que elegeu o Bolsonaro, e quando ele tenta se desvincular, o Bolsonaro traz ele de volta, mas o Marcos Duval, na prática, ele atua como um lobista da indústria armamentista em Brasília. Uma hipótese, né, que foi levantada pelo Otávio Guedes e foi confirmada, porque o Marcos Duval deu entrada hoje com um pedido, ele anunciou
que ele iria pedir a suspeição do Alexandre de Moraes. O Otávio Guedes tinha cantado a pedra de que isso tudo seria uma encenação, né, para tentar comprometer o ministro Alexandre de Moraes e torná-lo suspeito para que os processos que investigam os atos terroristas saíssem das suas mãos. Essa hipótese foi confirmada, mas ela tem uma fragilidade, porque o artigo 256 do Código de Processo Penal prevê que a suspeição, o pedido de suspeição de um juiz, ele não poderá ser declarado nem reconhecido quando a parte que fizesse requerimento injuriar o juiz ou de propósito dar motivo para criá-la. Então, o Marcos Duval, né, a atuação dele é obviamente, ele age de má fé, ele dá várias versões, tem poucas horas, poucos dias que ele se manifestou e ele já deu várias versões, ele caiu em contradição várias vezes. O governo Lula tem, né, pessoas dentro do governo Lula têm falado que uma das intenções desse político é criar uma CPI, tentar desestabilizar o governo, criar um caos, né, para comprometer a gestão do Lula. É muito assim como atua a extrema-direita, como atua o bolsonarismo. Eles sempre operam com caos, com a destruição, criando uma situação de confusão que impeça o Lula de governar e solucionar os problemas que o Bolsonaro deixou para ele, que não são poucos, não é fácil administrar o Brasil nesse momento. E uma outra hipótese muito plausível é que o Marcos Duval tem agido agora com medo, né, da investigação chegar nele, depois do que aconteceu. Ele fez a reunião, né, naquele dia com o Jair e com o Daniel Silveira, depois tiveram os ataques terroristas, depois tiveram outros ataques terroristas, né, com a bomba que seria explodida no aeroporto de Brasília, depois teve o dia 8 de janeiro com a tentativa de golpe, né, destruição dos palácios dos três poderes em Brasília, e aí o Marcos Duval, vendo tudo que está acontecendo e o avanço das investigações, milhares de bolsonaristas presos, ele tem medo de se comprometer e agora ele está tentando tirar o dele da reta, fazendo isso de uma forma muito atabalhoada, muito tosca, né, que é muito o padrão desses políticos bolsonaristas da chamada nova direita que se elegeram. São pessoas, são influenciadores, personalidades que se fizeram na internet, mas são muito limitados intelectualmente. O que eles têm de limitação intelectual, eles têm de oportunismo e falta de escrúpulo e acabam se enrolando nas próprias mentiras, nas próprias confusões. E o que interessa aí é o que o Marcos Duval falou no depoimento que ele prestou para a polícia, e o relato que se tem é que ele diz que o Bolsonaro, nessa reunião com o Daniel Silveira fala do golpe que o Bolsonaro, no mínimo, se silenciou, no mínimo se consentiu, cometeu o crime, né, de prevaricação. Isso está colocado. Ele também tem provas materiais, ele divulgou print screens de conversas com o Daniel Silveira. E aí a pergunta que fica é: o Daniel Silveira foi preso e o Flávio Bolsonaro, na primeira reação que ele teve, os bolsonaristas nas redes, que eles são mentirosos, vive a base de fake news, tentaram negar, mas o Flávio Bolsonaro veio e falou que o encontro realmente aconteceu, só que ele tentou limpar a barra do Jair e jogou toda a culpa no Daniel Silveira. O Daniel Silveira está preso, ele não tem mais mandato. Aí a pergunta que fica é: o Daniel Silveira vai abrir o bico? Não dá para dar essa resposta. Por um lado, ele é efetivamente um fascista, ele é um fanático, ele acredita em todas as teorias da conspiração sobre o comunismo, ele quer eliminar a esquerda, ele é um fascista puro, ele é o camarada, quem não se lembra, que rasgou a placa da Marielle pouco após a sua execução. Ele é um cara também muito limitado intelectualmente, então essa combinação entre burrice e fanatismo, ela é bombástica, e a vida do Daniel Silveira prova isso. Então será que esse fanatismo dele vai fazer ele pagar essa pena, né, e servir de bode expiatório, pagar toda a pena do bolsonarismo? Ou será que ele vai tentar, pelo menos, diminuir a sua pena? Quem sabe? Porque abandonado pelo bolsonarismo, aparentemente ele já foi, e esse é o padrão do Bolsonaro. Ele usa, descarta e abandona todo mundo que trabalha para ele. Então será que o Daniel Silveira vai falar? Também pegaram o celular do Daniel Silveira. Será que existe algum tipo de diálogo comprometedor que envolva o Bolsonaro, a família Bolsonaro? Também estamos aguardando
o exame que a polícia tem feito com as impressões digitais que foram encontradas na minuta golpista na casa do Anderson Torres. Então, será que tem mais alguma prova material que envolva o Jair Bolsonaro? Não por acaso ele fugiu para os Estados Unidos, né? O que se fala é que os ministros do STF e o governo, né, do Lula em geral, que eles não gostariam de prender o Bolsonaro pelo nível de fanatismo, de loucura. Teve um camarada bolsonarista que acabou de tacar fogo no próprio corpo com fotografias, com materiais do Hitler na mão. Então muita gente tem medo que a prisão de Bolsonaro iria incentivar a loucura, o fanatismo fascista, de extrema-direita do bolsonarismo, que seria ruim para o país. Só que a gente está chegando num ponto onde as investigações têm avançado e a gente tem cada vez mais provas materiais do crime, do plano golpista, um plano, segundo as palavras do próprio ministro Alexandre de Moraes, um plano tabajara, tosco, ridículo, feito pelo bolsonarismo. Não tem como a justiça não agir e não prender o Bolsonaro, né? É uma situação que não é nenhuma opção. São tantos crimes, são tantas provas que é inevitável a prisão do Bolsonaro. Por isso que ele está fugindo dos Estados Unidos, o seu passaporte acabou de expirar, ele está pleiteando uma renovação com passaporte de turista, só que ao mesmo tempo ele está cometendo crimes nos Estados Unidos, que ele está lá dando palestras, trabalhando o que é ilegal, o que ele não pode com esse passaporte. Bolsonaro é um criminoso o crime está tão nas veias dele que ele não consegue parar de cometer crime. Está tentando buscar um refúgio na Itália, porque ele é neto de italiano, se eu não me engano. Acabou de dar uma entrevista dizendo que pela lei ele é italiano, mas ele não tem a cidadania ainda, não tem o passaporte. Será que ele vai conseguir? Não sei. Fala-se que a Giorgia Meloni, a primeira-ministra italiana, ela é uma líder de extrema-direita, ok, mas ela mesmo, a extrema-direita europeia, não quer se envolver com o Bolsonaro. O Bolsonaro é considerado pelo mundo a escória da política contemporânea. Várias manifestações tentou se desvincular dele. Assim que aconteceram os atentados terroristas em Brasília, ela se manifestou publicamente, repudiando aquilo que aconteceu. Fora isso, obviamente, você tem a esquerda italiana dentro do parlamento trabalhando para evitar que um visto seja concedido ao Jair Bolsonaro. Então vamos aguardar o que vai acontecer nos próximos dias. É só se inscrever nesse canal para a gente continuar fazendo esse trabalho, que é um trabalho voluntário. Por favor, peço que vocês compartilhem esse conteúdo, se inscrevam no canal, ativem o sininho. Ajudem essa mensagem a chegar, essa informação, esse conteúdo a chegar a mais pessoas, porque é muito importante. A gente venceu o Bolsonaro das urnas em 2022, mas o bolsonarismo continua aí e continua aí operando da mesma forma, mentindo, com fake news. Eles estão na internet, eles continuam tendo os domínios das redes sociais, trabalhando da única forma que eles sabem fazer, que é mentindo. Então, se você quer combater as fake news fascistas, faça esse conteúdo chegar até mais pessoas, se inscreva nesse canal, ajude nesse trabalho. Valeu!